Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo o vídeo. Hoje o professor passou uma videoaula para vocês sensacional. Então a gente vai estudar um conteúdo bem legal que é o ecossistema, né? A gente vai saber o que significa essa palavra, né? E o que compõe ecossistemas e várias outras coisas bem interessantes que o professor Marcos trouxe para vocês, tá bom? Então vamos lá? Antes da gente falar de ecossistema, o professor Marcos quer relembrar um assunto que já deve ter sido trabalhado com vocês, que é a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Por que, que o professor está falando isso? Porque quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de algo muito semelhante à biosfera, que é o conjunto desses elementos: atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Então, quando a gente falar de ecossistemas e de biosfera, a gente vai estar falando quase da mesma coisa, porque a biosfera nada mais é do que o conjunto de ecossistemas que formam o nosso planeta Terra, tá bom? Então é muito importante que vocês deem uma revisadinha nesses 4 eixos que o professor pôs aqui para vocês, tá bom? Não esqueçam. Então vamos lá? Nas imagens, podemos perceber a presença de vários elementos vivos, né, que são os peixes, os animais e os vegetais, e de elementos não vivos, como a água, o solo, a pedra. Cada um desses elementos se relacionam entre si e também entre os elementos que os rodeiam, certo? Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando do quê? A gente está falando de relações existentes entre seres vivos e não vivos, certo? Cada animal está adaptado ao meio ambiente em que vive, né, desempenhando uma função essencial para o equilíbrio do ecossistema. Aí o professor iniciou mostrando uma imagem que iniciava com um mosquitinho, né, chupando sangue de um bichinho, e esse mosquitinho, por mais que nos perturbe, ele é essencial para a alimentação de um outro ser vivo que vai servir de alimento para um outro e para o outro, e assim por diante. A gente vai ter o que a gente conhece como cadeia alimentar, certo? Que provavelmente vocês já devem ter estudado, certo? Então, quando a gente vai falar de relação de equilíbrio do ecossistema, muitas vezes a gente vai estar falando quase que diretamente da alimentação e da sobrevivência de seres vivos, certo? Então, algumas definições que a gente vai precisar saber para entender esse conteúdo. A primeira definição é de ecossistema, a segunda é de habitat e a outra é de ecologia, né? A gente já estudou a definição de ecossistema, né? Que ecossistema é o conjunto de relação existente entre seres vivos e não vivos, certo? De um meio ambiente. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente vai falar do ambiente mais as relações entre seres vivos e esse ambiente. A gente vai falar também de habitat e de ecologia. Vamos estudar um por um. Então, ecossistemas podem ser separados de acordo com as suas características e elementos. Então, existem vários tipos de ecossistemas, cada um com sua característica. O professor trouxe alguns desses ecossistemas, certo? Para vocês entenderem o que ele está tentando dizer. Então, a gente tem os ecossistemas aquáticos. O que são os ecossistemas aquáticos? São aqueles em que a vida depende de grande parte da água, certo? Então esses ecossistemas são encontrados nos oceanos, certo? Nos rios, nos lagos, nos córregos, nos mangues, certo? Que são os manguezais. Então esses ecossistemas aquáticos têm a presença volumosa de água, certo? Nós temos também os ecossistemas polares, né? Esses ecossistemas polares, eles têm a presença de gelo, né? De temperaturas baixas. E também existem animais adaptados a esses sistemas, certo?
A gente tem o ecossistema de deserto, né, que é um outro tipo de ecossistema com características de temperaturas altas, solo arenoso, né? Então, cada ecossistema tem uma característica que os define, igual ao aquático, a presença da água, o deserto, a ausência de água, a presença do solo arenoso, e cada um desses ambientes tem um animal com características capazes de suportar a experiência de vida nesses locais. Vamos imaginar um pinguim vivendo no deserto. Ele não ia conseguir sobreviver porque ele se alimenta de peixe, que são alimentos encontrados na água, e no deserto a gente tem a ausência desse alimento. Então a gente vai perceber que o ecossistema é de fato a relação existente entre o ambiente e os seres vivos que vivem nele, certo? Então é muito importante a gente entender essa relação, certo? Porque isso vai gerar o equilíbrio, vai gerar o ciclo da vida e o ciclo da matéria que é necessário para a gente entender um pouquinho desses ecossistemas. Outro exemplo de ecossistema são as florestas, né? Que tem a presença de vários animais, de árvores verdes, de rios, de lagos. São um dos modelos de ecossistemas mais ricos em biodiversidade que existe, certo? Agora a gente vai falar dos componentes de um ecossistema. E eu sei que agora o que eu vou falar talvez gere dúvida, mas calma, o professor vai deixar bem claro para vocês o que é isso. Então, o ecossistema ele é composto por fatores bióticos e fatores abióticos. Aí eu falei, professor, não sei nem o que é isso. Então vamos estudar um por um para a gente entender legal o que significa cada um desses elementos, certo? Vamos falar dos fatores biótipos. São os elementos vivos do ecossistema. Então, quando a gente falar de fatores bióticos, a gente está falando dos elementos vivos, que são os animais, as plantas, certo? O professor trouxe uma imagem aqui para ajudar vocês a recordarem, né? A gente tem o tigre, o macaquinho, a aranha, os insetos, o peixe, a borboleta. Tudo isso são elementos do nosso ecossistema, certo? Sem falar que a gente tem também as plantas, que são também considerados elementos biótipos, certo? Bióticos, certo? E os fatores abióticos, que são os elementos que compõem o ecossistema, no entanto, eles não possuem vida. Né? Exemplo, a gente tem a luz, o solo, os raios, o vento, a água, tudo isso são fatores abióticos, que são aqueles que não possuem vida. É bem tranquilinho, não é verdade? Então o professor vai dar sequência. Lembra que lá no começo a gente estava falando de ecossistema? Aí a gente vai falar que ecossistema é igual a habitat? Isso é falso, gente. Ecossistema não é a mesma coisa que habitat. Quando a gente está falando de ecossistema, nós estamos falando da relação existente entre o ambiente, ou seja, entre os seres bióticos e os seres abióticos. Então nós já estamos falando da relação do meio ambiente com os seres vivos que habitam nele, certo? E quando a gente fala de habitat, nós estamos falando apenas do meio. A gente está falando apenas das características dos fatores abióticos e também das características do meio ambiente desse local. Então, enquanto ecossistema é a relação existente entre o meio ambiente e também o lugar, certo? Então, é a relação entre lugar e ser vivo, e o habitat é apenas o lugar, para vocês entenderem melhor, certo? Então, revisando: ecossistema, relação entre o lugar e os seres vivos. Habitat, apenas o lugar, beleza? Então, dando continuidade. Aqui o professor escreveu, né, para vocês o que ele já disse.
né, que o ecossistema é a relação entre os seres vivos e o ambiente, enquanto o habitat é apenas o ambiente, certo? Apenas o lugar. O professor quer encerrar nossa aula falando, né, de ecologia, né, que é a ciência que estuda o desenvolvimento dos ecossistemas, certo? É o estudo dos ecossistemas, das suas características, das relações, dos fatores vivos e não vivos, que são os fatores bióticos com os abióticos, certo? Então, isso é ecologia, é a ciência que estuda os ecossistemas. E para encerrar, a gente vai falar das destruições dos ecossistemas. Infelizmente, a gente vive nesse século XXI, um momento em que nós estamos deixando de lado toda a parte de preocupação com o meio ambiente, e a gente está destruindo florestas, destruindo rios, poluindo águas, tudo isso danificando ecossistemas que são importantes para os seres vivos em geral. A gente percebe, pelo menos aqueles que assistem reportagens, que é muito comum nós ouvirmos falar em espécies em extinções, certo? Espécies que foram extintas do nosso planeta Terra por conta das transformações que a gente está causando no ecossistema, certo? Nos ecossistemas, na biosfera. Então o professor trouxe até aqui uma imagem que foi o resultado de uma queimada, né, onde animais morreram, ou seja, foi resultado da destruição de um ecossistema. E é muito importante a gente parar para se conscientizar a respeito da importância desses ecossistemas, porque, como eu disse para vocês lá no início, até mesmo um mosquito que morre, uma espécie toda de mosquito que morre, desequilibra a cadeia alimentar, desequilibra o equilíbrio biológico das coisas que pertencem ao ecossistema. Então é importante que a gente mantenha esse equilíbrio, e se continuarmos degradando o meio ambiente, poluindo, desmatando, fazendo queimadas, jogando lixo em locais indevidos, cada vez mais a gente vai estar destruindo ecossistemas, causando desequilíbrio, o que vai causar extinção de espécies, né? E várias outras perdas com relação ao equilíbrio dos ecossistemas. Então é muito importante que nós, principalmente vocês, crianças, jovens, que estão na construção de valores, na construção de pensamento, na construção de uma nova sociedade, pensem que vocês vão ser responsáveis por ensinar os filhos de vocês a respeitarem o meio ambiente. E a gente espera que eles tenham o mesmo privilégio que nós tivemos de conhecer uma floresta bonita, uma praia maravilhosa, sem lixo, conhecer córregos, conhecer matas, floresta, fazer trilhas, porque isso só vai ser possível se nós mudarmos de atitude, pararmos de poluir, pararmos de desmatar em excesso, pararmos de fazer queimadas sem necessidades, certo? Então é muito importante que nós nos conscientizemos com relação a isso. Então o professor quer deixar um abraço para todo mundo que assistiu essa videoaula, e a gente vai finalizar agora esse conteúdo. Eu indico para vocês assistirem também outros 2 vídeos que eu vou publicar aqui, certo? Com relação a ciclo da matéria e cadeia alimentar, que vai fazer um complemento perfeito com esse vídeo que eu preparei aqui para vocês hoje, tá bom? Vai ser igual queijo com goiabada. Uma beleza os 2 juntos, tá bom? Professor, repete, um abraço para vocês e todo mundo façam as atividades, aproveitem a videoaula. Teve dúvida, assiste o vídeo de novo. Caso não entendeu, posta aqui nos comentários, posta aqui no grupo que a gente conversa com relação a isso, tá bom? Um abraço e até mais.